Então vamos prosseguir aqui nosso estudo. Então agora o foco do autor aqui, ele muda um pouco, tá? Ele passa da obra de Cristo para exortação dirigida à igreja, tá? Os assuntos que ele vai abordar aqui, primeiro, o perigo da apostasia, né? E é uma pergunta que eu faço: o cristão pode cair da fé? Ele perde a salvação? É uma coisa que tem muita dúvida e muita controvérsia. Aí a gente vai ver o que o autor fala aqui na epístola aqui dos Hebreus, tá? E aí depois ele dá uma palavra, no final ele dá uma palavra de incentivo, mas na verdade ele começa a carta, antes, né? Ele começa com uma exortação também, que eles estavam sendo muito lento em aprender. Isso é uma coisa importante, e eu acho que é uma exortação, tanto quanto a questão da apostasia, é uma situação que para nós é muito importante a gente estar entendendo, tá? Então vamos lá. Então antes de começar a ler, vamos entender o que é apostasia, né? Apostatar significa abandonar alguma coisa, algum lugar, alguma coisa em que você pertence, né? Ela pode ser usada assim, é uma palavra que pode ser usada em diversos contextos, tá? Por exemplo, você participa de um partido político. Se você abandonar esse partido político, você apostatou desse partido. Você tem uma filosofia X. Se você abandonar esse tipo de filosofia e for para outra filosofia, você abandonou aquela filosofia anterior. Então você apostatou daquela filosofia, tá? Mas aqui o assunto é mais sério para a gente. O autor ele fala sobre o abandono da fé, o abandono da fé. E é esse o alerta que ele apresenta aos cristãos hebreus aqui, né? Mas ele abre o capítulo falando sobre uma coisa assim muito importante, a falta de empenho no aprendizado que eles estavam tendo. Isso assim é muito interessante, essa abertura aqui. Então vamos ler sobre então a falta de empenho no aprendizado espiritual, tá? Então a gente vai pegar do Hebreus 5:11 até o 6:3. Mas vamos ler uma parte aqui. Hebreus 5:11 fala assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Então, antes da advertência sobre a apostasia, o autor faz essa forte, assim, vamos dizer assim, exortação, né? Ele diz, em outras palavras, vocês estão lentos porque vocês já deviam ser mestres e ainda precisam aprender as coisas rudimentares, né, do fundamento da fé. Ele fala sobre assuntos de arrependimento, a fé, né, a fé propriamente dita, o batismo, imposição de mãos, a ressurreição dos mortos. Então, eles já deveriam, isso na vida deles já deveria estar consolidado, né, e eles já deviam estar ensinando, mas eles não tinham isso consolidado ainda dentro deles, né? E ele fala, avancem para a maturidade. E aí ele conclui no final, assim faremos se Deus permitir. Ou seja, vamos prosseguir, vamos crescer, vamos tratar do assunto mais profundamente se Deus permitir. Tá? Então, ele está afirmando o quê? Que aqueles cristãos, eles haviam se tornado lentos em aprender. E a palavra que ele usa, ele transmite a ideia de alguém acomodado espiritualmente, alguém preguiçoso, alguém que não está evoluindo espiritualmente. Então eles haviam perdido interesse pelo crescimento espiritual.
pela palavra de Deus, pelo discipulado. Discipulado é uma coisa importantíssima, né? Você pode ter a palavra de Deus, mas se você não tiver um discipulado, alguém que direciona você na palavra, alguém que direciona você até nas suas próprias atitudes diárias, né? Nos seus desafios, então isso é o discipulado. Então essa falta de maturidade estava colocando a igreja em perigo, porque nessa época eles estavam sendo perseguidos, eles estava sendo sugerido para eles voltarem para o judaísmo. E ele fala assim, é interessante essa frase, ele fala assim, vocês já deveriam ser mestres. Essa ideia é muito forte. Entendeu? Então eles estavam, de uma certa forma, em dívida com o crescimento espiritual. Eles já deveriam ser capazes de ensinar, mas eles estavam ainda tendo que aprender. Então eles precisavam voltar lá nos primeiros, ele fala, nos rudimentos, né? Voltar lá nos primeiros ensinos da fé. Então ele chama de princípios elementares, ou seja, o ABC da vida cristã. A base, né? Sobre a base pelo qual a gente precisa andar. As coisas que são importantes, que a gente precisa ter gravada no nosso espírito. Então, aqueles irmãos, eles estavam presos, de uma certa forma, na caminhada. Eles não estavam evoluindo. Eles precisavam começar tudo de novo. Ele fala assim, eu preciso começar tudo de novo com vocês. A gente não está conseguindo avançar. E eu penso assim, essa exortação, assim, ela serve muito para os dias de hoje. Porque você vê cristãos, assim, que depois da caminhada com Cristo, depois de bastante tempo, você espera um crescimento. É natural o cristão amadurecer. Que ele comece a conhecer melhor a Escritura, que ele desenvolva o discernimento espiritual. Aí ele compara, né, uma criança, né? Uma criança, ela passa primeiro pelo leite, para depois ele ir para o alimento sólido. E a nossa vida espiritual precisa ser assim, ela precisa crescer. Ele usa exatamente essa comparação. O leite é para uma criança, o alimento sólido é para quem amadurece. Por isso é sério a exortação que ele faz aqui para nós. Então a gente não pode permanecer como crianças espirituais. A gente precisa avançar, a gente precisa crescer. A gente precisa buscar a maturidade espiritual. E ele conclui no final, assim faremos se Deus permitir. Ou seja, apesar da correção que ele está fazendo, existe uma esperança que Deus permita eles crescerem. Então o objetivo eu ia falar Paulo, né, que eu acho que é de Paulo, mas o objetivo do autor aqui é o quê? Não é condenar, é conduzir a igreja para um crescimento espiritual. Amém? Então é esse início que ele faz aí, que é muito importante, eu acho. E aí ele vai para o texto difícil, que a gente está esperando aqui, Hebreus 6, de 4 a 8, né? É um texto bastante difícil dessa carta, e eu diria até da Bíblia, tá? É uma passagem que, ao longo assim, da história, né, da igreja, gerou muitas discussões e diferentes interpretações, cada um faz uma interpretação, mas a gente precisa atentar para a leitura sem tirar muitas conclusões. Primeiro ler, reler, até a gente entender mais e ter uma conclusão, ver as conclusões, né, ouvir as outras conclusões dos outros estudiosos, mas depois você tirar uma conclusão sua. Então vamos ler aqui. É Hebreus 6, de 4 a 8. Então fala assim: ora, para aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e produz uma colheita proveitosa,
aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Então, antes de interpretar essa passagem, a gente precisa lembrar que para quem ela foi escrita. Tá? O escritor está falando aqui com cristãos. Cristãos que haviam se tornado lentos para aprender, como a gente falou agora, cristãos imaturos, cristãos que estavam sendo pressionados a abandonar Cristo e voltar para as antigas práticas lá do judaísmo. E é exatamente sobre eles que o autor ele faz essa descrição aqui. Ele afirma que essas pessoas elas foram iluminadas, elas provaram o dom celestial, elas tornaram participantes do Espírito Santo, elas experimentaram a bondade de Deus, elas experimentaram o poder da era futura, então elas sabiam sobre, né, o que todo mundo espera, a volta de Cristo, né, e a ressurreição dos mortos, né, e a vida de eternidade que a gente vai ter com Cristo. Mas mesmo assim eles caíram. Então é justamente aqui que surge assim a dificuldade do texto. Alguém pode perguntar assim, mas o pastor, o autor ele está dizendo que uma pessoa pode perder a salvação? Eu diria assim, à primeira vista, parece ser exatamente o que o autor está dizendo aqui. Mas assim, vamos continuar observando aqui o que o autor ele está falando antes de a gente se precipitar. Tá? Então, primeiro, o sentido dessa advertência. Tá? As expressões que ele utiliza aqui mostra pessoas que tiveram experiência real com Deus. Real com Deus. Né? Eles conheceram a verdade, eles receberam a graça, não é pessoa que a passou. Né? Não, eles receberam a graça, eles foram mais a fundo. Eles experimentaram a ação do Espírito Santo, eles foram alimentados pela palavra, eles viveram o poder do reino de Deus, mas mesmo assim o texto afirma que eles caíram. A queda descrita aqui, ela não fala de alguém que pecou, tropeçou ou se afastou da igreja por um tempo, entendeu? Porque mesmo assim ele está morto, né? O assunto é mais sério. Ele fala que é impossível reconduzi-los à fé. Então, o autor fala assim que é uma rejeição consciente, deliberada de Cristo. É alguém que conhece o Evangelho, conhece a verdade, mas mesmo assim ele decide abandonar a verdade. Então, o Hebreus fala assim, a carta fala assim, que essa rejeição, ela coloca a pessoa numa situação muito grave. Por isso a advertência é tão séria aqui. E é um alerta para a igreja. Porque a gente não pode esquecer que o autor está escrevendo para cristãos judeus. Então, eles conheciam profundamente a história. Não só o Novo Testamento, que nem existia nessa época. Eles conheciam a história de Israel. Eles sabiam que muitos haviam saído lá do Egito, né? Que eles não entraram na Terra Prometida. Então eles conheciam exemplos de rebelião, de incredulidade, de endurecimento do coração, que está lá registrado no Antigo Testamento inteiro. E o autor usa essa mesma história que a gente já vem estudando, né, que ele está trazendo o Antigo Testamento para que a gente entenda melhor, né, para dar um alerta. Ele também não está falando, não está dizendo que alguém daquela igreja específica havia se apostatado. Ele não afirma isso, porque ele não fala em nenhum momento sobre isso. E ele também não afirma conhecer alguém nessa condição. Ele apenas apresenta ali um aviso que é meio solene ali, tá? É como se ele dissesse assim, ó, não brinque com a fé porque o negócio pode pegar. Não endureçam o coração, permaneçam firmes ali em Cristo.
Então a intenção do texto, eu vejo assim, não é produzir um desespero, mas é o quê? Despertar uma vigilância nesses irmãos aqui. Mas você começa a crer assim, fala, puxa, mas se ele está querendo despertar uma vigilância, é porque é possível. Então a gente viu assim, depois que ele apresentou Jesus como grande sumo sacerdote, ele faz essa exortação aqui para que a gente amadureça, né? Ele fala assim, ó, ele é o sumo sacerdote, a gente precisa amadurecer, né? Então ele faz um chamado, né? Levem a vida cristã a sério, o negócio não é brincadeira. Não é só porque você não tem um templo, não é só porque você não tem lá o sumo sacerdote visível, que você vai levar isso em brincadeira, porque a gente sabe que no mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo natural. Então permaneçam firmes, permaneçam até o fim. Então, assim, a pergunta inevitável é: se Deus é quem salva, como alguém pode perder a salvação? Isso é uma pergunta que se faz bastante. É uma questão, assim, levantada pelos hebreus, pelo livro de Hebreu aqui. Porque, assim, tem passagem na Bíblia que fala assim, ó, daqueles que o Pai me deu, eu não perdi nenhum. Jesus fala isso. Por exemplo, a gente vê também o diálogo lá com Nicodemos, né, sobre o novo nascimento. Ali é bem claro que a salvação é uma obra de Deus. Ela não é produzida pelo esforço humano. Eu, pessoalmente, compreendo a salvação dentro de uma perspectiva de salvação que depende da graça e da iniciativa da obra pertencente inteiramente a Deus, mas sem tirar o livre-arbítrio do homem. Você entende? A obra é inteiramente de Deus, mas o livre-arbítrio do homem está envolvido nisso. E aí você pode perguntar, então se a salvação é obra de Deus, como alguém poderia perder aquilo que o próprio Deus realizou? É justamente aí que a gente encontra essa tensão no texto aí. De um lado existem textos que oferecem, assim, vamos dizer, entre aspas, segurança para o crente, afirma que quem está em Cristo é nova criatura, então se ele é nova criatura, ele não vai cair. Ensina que Deus preserva os seus, mas por outro lado, Hebreus está apresentando aqui uma advertência muito séria sobre a possibilidade da apostasia. Então vamos dizer assim, é um paradoxo, não é isso que fala? É um paradoxo. Então é uma tensão que a própria Escritura apresenta e que nem sempre a gente consegue explicar completamente, né? E a gente está estudando esse texto aqui, não sei se vocês sabem, de uma forma expositiva, né? Então o nosso compromisso aqui é permitir que ele fale por si só, não a gente jogar um monte de regras aqui e fazer você pensar e discipular você no sentido de pensar de uma forma só. Porque o autor aqui não está falando, eu conheço fulano que caiu. E nem um caso específico, assim, ó, as pessoas que da igreja tal caíram. O que ele está fazendo aqui é um alerta. Ele diz que essa possibilidade deve ser levada em conta pelos cristãos. Né? Então você percebe, porque assim, na história da minha vida, isso da minha vida, já vi cristãos que caíram e que já morreram. Agora eu não sei se eles vão estar na eternidade com a gente. Realmente não sei. Por isso eu tomo cuidado. Você não deve viver numa tensão espiritual, o medo de perder a salvação, não. Porque
Se você viver no propósito, você pode ter total segurança. Se você está no propósito do seu chamado, você está em segurança. Porque todos nós temos um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. A gente precisa procurar um propósito. Deus já nos deu um propósito de vida. É só você saber, entender o seu propósito e ir vivendo de acordo com a Escritura, vivendo de acordo com a palavra, que esse propósito vai aparecendo. E assim, é importante esse chamado também à perseverança, né? Depois dessa advertência, o ensino é muito claro. Não devemos viver uma fé superficial. A gente precisa crescer, a gente precisa perseverar, a gente precisa fortalecer nossa comunhão com Deus. Então ele compara ali no final do texto a uma terra, né? A terra que recebe a chuva e produz bons frutos recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz só espinho, né? Abrolhos que ele fala, né? Então demonstra que existe um problema na condição dessa terra. Então essa ilustração que ele faz reforça esse propósito de toda a advertência que ele está fazendo. Então o objetivo não é gerar o medo, é incentivar uma vida que produza frutos, uma vida que permaneça firme até o fim. Por isso a gente precisa cuidar da nossa caminhada. Então, não permanecendo como crianças, não de viver de maneira negligente, mas crescer. Crescer continuamente na fé, na palavra e na comunhão com Cristo. Então é exatamente esse chamado que o autor faz nessa epístola. Tá? Aí depois de dessa advertência forte, dessa exortação forte, ele vai para o testemunho da igreja, né? Que é muito importante. O tom da carta meio que muda, tá? Quer dizer, meio que muda completamente, né? Então ele passa a encorajar aqueles irmãos, vamos ler aqui, ó, Hebreus 6, 9 a 12. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Então, depois de toda a advertência aqui, o autor ele tranquiliza a igreja. Meio que, estou na cadeira, né? É como se ele dissesse assim, ó, nós não estamos escrevendo aqui porque a gente acredita que vocês se apostataram. Pelo contrário, nós estamos convencidos de que existem coisas muito melhores a respeito de vocês. Coisas próprias daqueles que são salvos. Ele reconhece o amor, o serviço que eles fizeram, o cuidado que eles têm com a igreja, né? O cuidado demonstrado pelos irmãos, mas ele faz um apelo no final, né? Continuem firmes, não se tornem negligentes, permaneçam, perseverando até o fim. E aí ele vai para o final da carta, né? Que ele faz, um exemplo aí da perseverança de Abraão, né? Abraão perseverou no final. Depois que ele encoraja, lá o autor encoraja, ele apresenta Abraão como um exemplo de alguém que perseverou. Então vamos lá, Hebreus 6,13 fala assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então, Abraão esperou, confiou na palavra de Deus, permaneceu firme, mesmo quando a promessa parecia demorar, você vê, depois de 100 anos, né?
O autor lembra aqui que esse exemplo, né, ele traz esse exemplo para ensinar que a vida cristã também exige essa perseverança. A promessa de Deus sempre se cumpre. Se Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. Se ele não cumpriu ainda, é porque não chegou o tempo. Você não está maduro, alguma coisa precisa ainda ser concluída. Ainda então que o tempo de espera pareça longo, por isso que a igreja deve imitar aqueles que, pela fé e pela paciência, herdaram a promessa, como Abraão. Então, da mesma forma, nós, eu, você, nós também precisamos chamar esse entendimento para a nossa mente. Permanecer firmes, confiando que Deus, né, é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E é interessante aqui que ele fala da esperança como a âncora da alma, né? Então ele encerra essa sessão aqui, dando essa imagem para a gente, quer ver? Hebreus 6,17 fala assim: assim, querendo Deus mostrar de forma bem clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, confirmou-o com um juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é possível que Deus minta, é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, os que já corremos para o refúgio de tomar posse da esperança que nos foi proposta, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o escritor faz o quê? Ele afirma que Deus confirmou a sua promessa com um juramento. Então, ele jurou por si mesmo. E como não existia ninguém para jurar, ele jurou por si mesmo. Então, isso demonstra o quê? Que a palavra de Deus é absolutamente confiável. Deus não mente. A sua promessa não é mutável, ela é imutável. Por isso a nossa esperança é segura. E essa imagem, né, que ele traz, né, temos essa esperança como âncora da alma. A âncora, o que é uma âncora? Ela impede que o navio seja levado pela correnteza. Então você ancora o navio, né? Então, da mesma forma, então, a esperança em Cristo, né, mantém a nossa vida firme, mesmo quando enfrentamos tempestades, vamos dizer assim. Amém? Então, a esperança, ela não está fundamentada em sentimento, em circunstância. Ela está firme ali na promessa de Deus e na pessoa de Cristo. Porque ele fala, ele entrou além do véu, ele penetrou na presença do Pai. Ele foi adiante de nós, e hoje a gente tem esse acesso a Deus por meio de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Ele é essa certeza que sustenta a nossa caminhada. Amém? É isso aí. Então, ao longo desse estudo, né, o escritor apresentando essas três verdades, né, primeiro ele fez uma exortação para o crescimento, depois ele trouxe advertência, né, sobre a apostasia, né, que a gente pensa que existe uma possibilidade, e ele encerrou, né, com uma palavra de esperança, né? O objetivo então da carta não é produzir medo, mas é produzir o quê? Perseverança, uma mudança de entendimento. Amém? Não é afastar o cristão da confiança, mas levar o cristão a permanecer firme no caminho de Cristo. Então que a gente avance também nessa maturidade em Cristo, tá? Que a gente não seja negligente, que a gente permaneça perseverando na fé, tá? E mantendo a esperança, né, que o Senhor vai cumprir, tá? Aquilo que Ele prometeu. Então, assim, não existe salvação em nenhum outro lugar, somente em Cristo.
Somente em Cristo. Não existe salvação em nenhum outro lugar. Somente Cristo. E foi um apelo feito na igreja, lá onde nós estamos, que a salvação vem em primeiro lugar. Então, no primeiro dia, nós fizemos o apelo, e assim, muitas pessoas aceitaram ao Senhor, porque não há cura se não há Cristo. A pessoa não consegue cura se não existir Cristo. Amém? Então é isso aí. Glória a Deus.